Tamo, porra. Tamo. Caralho. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Sei lá, o quê? 3 meses? 2? Pô, que 4, saudade, 5? mané. Tá cheio de saudade. Tá cheio de saudade de você eu também. também, Tamo naquele período de Copa. Pô, tamo Tem sumindo. Big Seven e Paquetá em campo, tem Marcola e Dedé no estúdio. Caralho, deixei nós fora. Deixou mesmo, jogou lá do alto. E hoje estamos com quem? Hoje nós tá com o chefe, né? Caramba, que responsa, O hein? Tauto Ferreira. Cara, ia lá, Ferreira. O tal do Ferreira aqui, você não tem envergadura moral pra me chamar de Ferreira. E ela vai escolar de Serviu comigo, no vestido preto lá no metrô comigo. Não, segura. Mas pra vocês e com vocês, Fernando Zulu! E o patrão, porra, cadê? O patrão. Aí, viu? Não Aí. pode. Não dá. E aí, patrão, como é que você tá? Pô, tô feliz aí. Hoje, Sabia que é um prazer enorme te entrevistar, né? Você era minha dupla, mas me largou. a criatura tá provocando o criador, né? Pô, loucura. Caraca, que isso, mas vamos pra cima. Mais um papinho maneiro. Entrega, tá? Se chorar, pode chorar, fica lá. Aqui é um lugar seguro. Já deu uma secadinha já pra poder garantir. Cara, aqui né, é um lugar nada ia dar- seguro. Nada dá Fica errado. tranquilo. Não, eu tô em casa com vocês aqui. E aí? E é isso, É hoje estranho estamos tá aqui, ó. É estranho, É? hein? Tá sentindo friozinho na barriga? Ah, um pouquinho. Dá uma incomodadinha assim, né? Mas vamos lá. Puxa a capivara dele aí, mano. Vamos lá, Fernando Zulu. É morador da Providência há mais de 46 anos, líder comunitário, empreendedor social e articulador de iniciativas voltadas para o desenvolvimento das favelas. Cofundador do Instituto Taió, idealizador de projetos de impacto e diretor do Mucabe. Caramba, esse vocábulo pegou pesado, né? Atua na promoção de educação, cultura e memória comunitária. Ex-militar da aeronáutica, cursou Direito e atualmente é graduando em Gestão Pública pela Estácio e Economia pelo FRJ. Sua trajetória é marcada pela defesa de territórios periféricos, pela valorização da cultura afro-brasileira e pela construção de soluções que transformam o vidro dentro e fora das comunidades. Eita, sou eu, mano. Fernando Zulu. Zulu. E o falar que eu queria? Pô, aí, por isso que não dá. Nunca tá bom. Ele sempre vai falar que faltou alguma coisa. Nunca tá bom. Puxou mal capivara do cara, pô, o cara tá como? Tranquilão, pô, deixou ele lá no alto. Caraca, A pessoa que ele é, aí ele vem... Tá, mas tá faltando isso daqui, tá? Isso é coisa de produção, cara. Isso é coisa de produção. O evento tá lindo. Mas tá um fio fora do lugar. Eu falo, esse aqui, ó, não pode, tá errado. Aí, vou te falar, a gente nunca relaxa mesmo, né, cara? É uma loucura isso. E a obrigado parte aí. que tá aqui, ele falou, e o patrão? Ele é meu patrão, idealizador do nosso podcast Fala Tu Cria. Eita, agora Ué, o patrão. Ué, o patrão. Ué, o patrão. Aí, meu patrão, pode Fala ficar aí. relaxado. Eu tô bem. Vamos falar muito sobre a sua vida pessoal, sua trajetória. Bora. Pode ficar suave. Isso tá tipo aquele programa do Luciano Huck, que vai abrir Aí a porta. não. Não, Luciano Huck por metáfora, valeu? Ah, tá, obrigado. Pensei que eu ia ter que passar no RH depois daqui. Mas, patrão, mediante a isso, quem é o Fernando Zulu? E quem é o Fernando Zulu? O Fernando Zulu de casa. Eu quero esse Fernando Zulu primeiro. Eu não quero o perfil profissional, eu quero o pessoal, que é aquele paizão pra gente, que é aquele cunhado chato pra caralho. Quem é esse Fernando? Porra, cunhado. Porra, todo mundo queria ter um cunhado igual eu. Tá maluco? Cara, é isso. Eu acho que esse é uma construção de tudo, né? É porque quando você fala assim, que é o Fernando Zulu, é inevitável eu não pensar assim, desde a minha infância até a fase adulta, né? Mas se eu fosse só idealizar assim como adulto, assim, pô, um cara família, que curte seus amigos, né? Leal também. Sou idealizador, um sonhador de muitas coisas. Acho que eu sou um sonhador e uma pessoa que sempre acredita que dá jeito, sabe? Tipo, sou teimoso, não gosto de desistir das coisas, gosto de pessoas. É difícil, né? Fazer uma autodefinição assim, mas acho que basicamente eu sou um soldado, sabe qual é?
Acho que esse que é o lance. Eu sou soldado pra vida que eu levo. Então, é como a gente tava brincando aqui, eu tô sempre a postos aqui, né? Tô sempre, pô, ó, tá faltando isso aqui, sabe? Eu sou um soldado um soldado da paz, né? Um soldado que entende de onde vem e sabe pra onde quer ir. É isso. E fala um pouco pra gente como foi crescer no Morro da Providência, como foi sua infância. Então. Sem chorar. Já respirou fundo. Não, então, eu tenho boas lembranças, assim, da minha primeira infância. Quando eu era bem criancinha, né, meus pais chegaram a morar em Santa Cruz com a gente e a gente volta pra cá. E aí, quando eu tenho essa minha primeira infância no Morro, eu morava numa parte chamada Vila Portuária, que fica ali no anexo. E a família da minha mãe, o apartamento que a gente morava era ali, da nossa avó. E minha família do meu pai morava na Toca. Então, toda semana eu ia na Toca, ficava com meus primos, ficava com a minha avó. Tive uma primeira infância fantástica, assim. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também. E aí eu tive processos dessa infância interrompidos, né? Acho que a separação dos meus pais foi um processo muito doloroso para minha infância, porque quando meu pai se separa da minha mãe, ele se separa da gente também. Então ele tira a gente de uma condição B e bota a gente numa condição financeiramente, em relação também a relacionamento paterno. Então a gente vai para um lugar bem difícil. E aí vira uma chave total, porque aquela construção que eu tinha, aquela tal projeção que parecia ser de vida ali entre, sei lá, 12, 13, ela muda, né? Porque aí eu fico mais exposto, eu e minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs também que são do mesmo pai e mãe, né? Eu tenho alguns irmãos, na verdade. Eu tenho a Bia, eu tenho a Gabriela, tenho o Vinícius e tenho o Fabiano, que é o caçula. E além da Fabiana e da Flávia. E aí a gente passa de uma condição de passar fome em algumas situações, quer dizer, em várias, né? Torcer pro tempo passar logo pra gente poder crescer e trabalhar. Eu sempre fui uma criança muito observadora, então acompanhei o crescimento de vários processos dentro do território, como o fim do porto, acompanhei o crescimento do tráfico de drogas, né, que corre em paralelo com o abandono do bairro, então eu podia acompanhar isso tudo e tive uma forja bem, bem firme na rua, né, tiveram pessoas que foram anjos na minha vida que entraram e me ajudaram. Em escola eu tive anjos, na rua, no trabalho. E aí encontrei o quartel, meio que me deu um rumo, assim, e, cara, e dali... acho que essa foi o grande barato, sabe? A grande virada minha de chave foi o quartel que me consolidou quanto uma pessoa que já não erraria mais, não correria mais nenhum risco, não estava em risco alimentar mais. Acho que isso perigou até a chegada do quartel. Né? Mas mediante isso tudo, não sei se eu tô no tempo certo, no recorte de temporada certo. Você também se tornou pai, né? Do Jordan. Eu fui pai com 17 anos, né? E aí essa paternidade foi uma paternidade quebra-mola, que a gente costuma dizer. Porque o carrinho tá andando muito rápido, as coisas estão acontecendo e as oportunidades ali na minha cara. De repente, né, a Luísa era minha namorada na época, foi minha primeira companheira. Ficamos juntos bastante tempo também. Ela é a mãe do Jordan, né? Uma mãe incrível também. E aí ele chegou pra gente, a gente jovem ali, e aí aquilo era um fator que, opa, agora se eu errar, não é só minha mãe que eu vou envergonhar, não. Tem essa criança aqui que depende de mim e tal. E aí eu fui meio criança pai, né? Ali, entendendo aquele lugar, mas eu sempre fui apaixonado pelo meu filho, né? O Jordan. Eu brinco que ele... É óbvio que essa brincadeira de 0-1 saiu antes do... antes do Bolsonaro. Pra deixar... Só pra deixar claro. Porque quem é militar tem essa parada, né? De 0-1, 0-2. Isso é uma prática militar. E aí ele externa nos discursos, mas era uma prática militar. Então, o Jordan é meu 0-1, assim. Aprendi tudo com ele. O moleque me ensinou muito também.
Ele também foi a pessoa que me botou no eixo, assim, sabe? Tipo, não vai pra ali não, porque tem um moleque aqui e tal. Então... E aí também tive um exemplo de como não fazer, né? Falei, vou largar esse moleque aqui. Tive propostas para sair do estado, né? Parentes, assim, desesperados com a condição de ser pai cedo, mas eu lembrei de como foi minha vida. Eu falei, não, vou ficar aqui, pô. Eu gosto dela, gosto dele, é meu filho. E banquei aí, que é o mínimo, né? Mas da onde a gente vem, que é esse recorte fragmentado, é muito comum uma molecada acaba se seduzindo por pouca coisa, mas não passava pela minha cabeça isso aí, não, sabe? É isso. É isso. É isso. Tipo, teve algum momento da sua juventude, algum acontecimento que fez assim, instalou a sua cabeça e falou, pô, vou virar um líder social, quero ajudar a transformar a vida das pessoas, quero ajudar outras pessoas? Cara, eu acho que na adolescência não, mano. Porque na adolescência eu tava num processo muito de quem vai me salvar, sabe? E ficava assim, caraca, eu quando era mais novo, né, entre, sei lá, 12 e 14 anos, eu torcia pra fazer 15, 14 pra poder ter um jovem aprendiz, né? Na época eu fui jovem aprendiz num lugar chamado APAR, que era uma instituição lá do Caju. Empregava jovens e tal. Então, antes de eu ir pra lá, eu ficava assim, cara, tomara que eu faça 14, 15 logo pra poder ter dinheiro. Porque eu tava numa condição muito ruim de grana, mas muito ruim. Minha mãe, minhas irmãs, tipo, muito ruim. E aí, tipo, a fome é uma parada que não deixa tu pensar direito, tu não consegue estudar direito, não se concentra nas paradas. Mas eu sempre tive... Engraçado isso, boa pergunta. Li livros de heróis, né? Então... eu sempre tinha um altruísmo quanto uma bússola moral, mesmo sem eu saber o que era. Os desenhos sempre tinham finais felizes, tinha sempre aquele herói que entendia o que era ajudar os outros, porque ajudar os outros ajudava ele de certa forma também. Eu acho que o que me fez, talvez essa semente tenha sido plantada em mim, do altruísmo, mas também de ser um atendido, porque... eu estava como excluído também. Então, em algum momento, eu queria que alguém sanasse meu problema. E aí, quando eu fico grande, adulto, eu escolho ser aquela pessoa que, sabe, eu olho para aquele Fernandinho lá e falo, pô, mano, tem um Fernandinho em qualquer lugar aí por aí. Precisando de alguém, ou de alguns, né, na verdade. Algumas pessoas para ajudar. Então, acho que eu sempre tenho esse olhar, assim, para... mais humano, né, nesse aspecto, né? Mesmo sabendo que a gente não consegue nunca dar vazão, mas eu sempre tenho essa parada, assim. Mas uma pergunta boa também, assim. Obrigado. Pô, me deixou bem... reflexivo. Vou levar pra frente. Mas como a gente queria te perguntar, você também no quartel, durante o quartel, você viajou muito, né? Aham. E quanto isso expandiu o seu horizonte para a questão mundial, tanto do território quanto no geral? Eu nunca saí do Brasil. Não, né? nunca saiu do Brasil, mas assim... você conviveu com pessoas diferentes, entendeu? Isso foi legal. Então, tipo, você conviver com pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Porque na aeronáutica você tinha gente que era filho do coronel, porque o coronel não passou na EPK e mandou. Aí tinha um que era sobrinho do brigadeiro, tinha um que era... eu servi, por exemplo, com o Bruno Salles, que é sobrinho do Reinaldo. Eu servi não, ele veio depois, junto com o Wellington, né? Ele serviu comigo, ele teve o privilégio. Brincadeira, Bruno. Cara, mas teve no processo lutador de jiu-jitsu. Acho que quando me apresentei, o Juan se apresentou do Flamengo, o Cássio, que era um lateral esquerdo, e o Fernando, eles regulam a minha idade. Teve uma molecada que no mesmo lugar também era criminosa, né? Teve traficante, teve dono de morro, teve assaltante, teve estelionatária. Mas o quartel, ele me deu rusticidade, né? Pro corpo. Me deu um perfil masculino que eu não tinha, né? Eu era um garoto, tinha uma ideia do que era ser, né, um homem e tal, nessa parte de estrutura física, né? O quartel, ele trabalha trabalha esse viés em mim, da resistência, né, do corpo, e
me habitolou em algumas etapas, né? Porque você faz um adestramento militar. Ou seja, você apaga muitas coisas que você tinha com a tua premissa, você meio que esquece e é incutido daquele regime lá, da hierarquia e disciplina e tal. Só que eu não apaguei, né? Na verdade, aquilo foi se somando, né? Porque eu acho que é muito difícil alguém apagar, de fato. E da onde eu venho, né? Da minha história, é muito difícil eu imaginar que um dia eu tô lá no Barbante e eu vejo um moleque do morro e a gente numa ocupação na favela. Pô, um colega nosso tá batendo no garoto porque eu tava fumando baseado, tipo. Aí eu fiquei pensando, pô, fatalmente não seria eu o moleque do baseado, mas poderia ser eu no beco sentado trocando ideia. Então, você se vê nesse lugar e fala, pô, qual é, mané? Pô, que loucura. Então, assim, sempre fui consciente desse meu lugar no quartel também. E paguei caro também por ser desse jeito, né? Mas eu sempre fui um moleque que eu trabalhava em sessões, né? Trabalhei em tesouraria, trabalhei na engenharia. Então, no final, você sempre é útil, né? Tu é uma pessoa útil. E tem gente que no quartel eu costumo dizer que, cara, 70% das pessoas lá são inúteis, assim. Então lá só enchendo linguiça, jogando bola, mandando alguém engraxar um bucho pra fazer uma parada, mas não tem o ofício de, eu sou técnico disso, eu sou... Isso é uma crítica que eu tenho tamanho, assim, para as Forças Armadas. Eu acho que eles tinham que profissionalizar mais a tropa e fazer com que eles fizessem atividades para o Estado, né? Construíssem pontes, construíssem muros, fizessem obras. Lá tem engenheiros, pô. Os engenheiros lá não tem projeto, porque o projeto militar é um negocinho pequenininho, cara. Então, assim, essa galera podia estar servindo a gente de fato. E não serve. Tá em tempo de paz, estão ganhando dinheiro jogando futebol de manhã ou meio expediente. Enfim, mas isso é uma crítica minha, assim. É impossível, né? Porque muitas das escolas são referência, né? Sim, sim. De engenharia. Colégio militar, Sim, né? Imagina, você sai do colégio militar, pega uma picada da vida, aí forma, cadete, oficial. Aí chega no quartel, você assina uma folha e joga bola. Né? Faz projeto pequeno, de base, mas, cara, cadê os grandes projetos ali na Amazônia que a gente precisa? Né? Agora você está falando de hidrelétrica, a gente precisa dos militares ali pautando essas coisas. Interesse nacional, não com viés mercadológico, mas com pensamento de nação, né? Em outros países, os militares já estão nesses lugares, sabe? Não pensam só a guerra, eles pensam uma segurança institucional, segurança do país como um todo. Desculpa. Então, eu acho que falta um pouquinho isso. Essa foi a relação lá. Eu acho que aprendi muito lá nos offs, né? minha situação financeira, ela sai de uma condição A para uma condição B, e aí, cara, eu vivi coisas lá que até hoje eu nunca mais vivi. Eu lembro de que uma vez eu tinha um sonho sempre, que eu dormia e eu acordava dentro do alojamento e falava assim, pô, caraca, eu tinha um sonho grandão, né? Pô, sonhei que tinha saído do quartel, porra, tava duro pra caramba, virou operador de telemarketing, maior relação. Na verdade, eu tava sonhando. E, tipo, foi muito intenso tudo que eu vivi lá, principalmente o off, né? Tem alguma história assim que você pode contar pra... Cara, o off não tem como... Não, uma só, a mais tranquila, que ela não precisa ser a mais marcante, porque se é do off, a do off é sempre... Cara, tem que ter uma ralézinha. Aquela que tu fala assim... Pô, comparado todas, essa aqui é mais... Essa dá pra contar no amigo de família. Acho que vocês já ouviram alguma. Não, vocês já ouviram alguma. Vocês não tem, cara. Não, teve aquela... É porque se tu... Aquela lá da Lagoa, tu vai ter que contar algumas partes, entendeu? Dá pra tu contar um trecho só. O final da Lagoa. Da pedra. Não, da pedra de fogo não, pô. Não dá, não tem como, cara. Não dá. Eu acho que, sei lá, no off... As únicas coisas engraçadas que aconteciam assim, que a gente... É isso, pode... Porque todas envolvem o nome de alguém. Era as formaturas, né? Quando tinha formatura, sempre tinha um soldado que levava uma irmã, uma prima pra formatura, né? E aí, cara, era um tal de Queiroz, tinha brincadeira, né? Nossa, né? De garoto, né? Tipo, pô, fulano sempre traz as primas e tal. E aí tinha umas meninas que iam lá, já sabendo que tinham garotos novos também, é da faixa etária. E acabavam
criando relações, laços, e aí acabava saindo. Aí sempre tinha sempre um colega que era o terror das famílias, né? A gente tinha que avisar, isso aqui é minha namorada, tá? Isso a gente tinha que avisar. Mas é da idade também, né? E da estrutura, né? Do machismo que é curtido ali no quartel. A virilidade ali é uma parada... As meninas perguntavam assim, quem era aqueles caras de bote marrom ali? Aí quando tu falava, tu sentia que tu perdia aquele contato, entendeu? Ela largava de... Teu boot é preto, irmão. É eu mesmo. Ela já ia embora, assim, ó. E ela, pô, não, o cara ali acho que é mais brabo. Enfim, é o recorte, mas o off, porque o dinheiro ele era uma ferramenta que me proporcionou ter acesso a alguns momentos. E quando a gente é muito duro, assim, a gente quer viver Rapidinho. Você tá falando assim, tipo, na questão de dinheiro, mas você tem como fazer um comparativo no tempo atual, quanto você ganhava baseando no salário mínimo de hoje? Só assim, um moleque de 18 anos ganhava 3, 4 salários mínimos. Então, acho que assim, quando eu entrei no quartel, eu ganhei um salário mínimo, né? No início, recruta. Beleza. Quando eu enganjei, eu ganhei, sei lá, 6 salários mínimos. E o salário mínimo era quanto? Era R$ 136. Então tu ganhava por volta de 700 e pouco, né? 600 e pouco. É. 600 e pouco, mais ou menos. Mas se tu contabilizar aí, de alguma unidade tu não tem rancho, que tu tu come, tu paga a tua comida, tu vai ver que sobe mais um pouquinho. E aí as viagens, soma as viagens, aí tu ganha mais um pouquinho. Então assim, no final, tu vai ganhar muito. Pode ganhar 10 vezes o salário mínimo. Que hoje dele seria 15 mil reais, 8 mil reais, 15 mil reais, né? É. Se a gente bota hoje, seria quanto o salário mínimo? O salário? Tá 1.620. Cara, é muito dinheiro, assim, pra... Do dia pra noite. Pra tese. comparar, assim, Aí tu fica 3 meses no básico, aí depois tu recebe um retroativo daquele tempo. Que De uma vez só? Que é a me diferença. perder. Cara, me perder na noite, filho. Retroativo de 3 meses. Naquele lado, então ia perder. 3 ou 4 meses. Cara, aí... Eu ia morar em Copa, né? Não? Tinha gente que dava entrada no carro na época, né? Tinha gente que dava entrada no carro, tinha gente que... E aí tu passa a ganhar um salário tipo esse, né? Aí dependendo se tu vai viajar, tu vai ganhar mais outro salário. Então, assim... O dinheiro ele acaba abrindo portas e lugares que você não entraria sem. Tipo, e a carteira, né, que protegia a gente, principalmente o morador de favela, tô andando com a carteira militar, a polícia te parava, não tinha como ela te atravessar, mano. Já passou algum reflexo, mediante isso? Teve uma vez eu fui sair pra comprar leite, né, pro Jordan. Aí eu morava na Rua da América, ali perto da Providência, assim. Aí eu fui, vou comprar leite. Aí passei pela Pedra Lisa, o mercado tava fechando. Aí um policial me parou, aí pediu minha documentação, mas ele só pediu minha documentação. Tava aí um amigo Glaucio, entreguei minha identidade pra ele, aí ele, ficou olhando a minha identidade, aí mostrou pro outro. Aí ficaram lá falando, soltando gracinha. Eu falei assim pra ele, cara, eu tô com pressa. Eu tenho que ir comprar leite ali. Aí eu falei assim, você tá namorando a minha identidade aí? Tá com inveja? Ele era soldado, né? Mas eu senti que ele ficou moroso ali. Você tá namorando a minha identidade aí de propósito. Eu preciso ir ali. Você quer ficar com ela aí? Eu vou lá e pego. Na volta. Eu tenho que comprar e pego contigo a minha identidade. Aí ele, não, você vai guardar aí. Aí eu falei, eu não vou guardar não. Eu vou deixar minha identidade contigo. Aí eu peguei o nome dele, né? Eu tô vendo teu nome aqui, esse batalhão que você é. Ele, pra você é muito abusado. Aí eu falei, um dia isso acaba. Ele falou isso pra mim. Aí eu falei, mas enquanto dura, é eterno. É isso. Aí, meu irmão, ele teve que me devolver a identidade, fui lá comprar o leite. Mas teve uma outra abordagem que eu tive também, esse dia foi engraçado. Minha mãe primeiro escondia minhas chuteiras, depois de uma certa fase da vida, pra eu não jogar bola, porque como eu não virei traficante, né? Então, todos os moleques que viraram traficante, em algum momento ou tentavam me atravessar, ou me atravessavam, algum amigo, assim. Aí eu lembro de minha mãe esconder as chuteiras, mas eu já estava no quartel, já era um moleque, né, já tranquilo, resolvido com essa questão. Aí eu tava num lugar chamado Casa de Força, lá na vila, e sobe uma viatura perto de mim. Os moleques estão jogar bola, os meninos tinham me chamado, meus colegas. Só que quando eu chego de manhã,
Parei, não tinha ninguém, os meninos estavam vindo. Aí vem os caras, os moleques do morro, né? Os caras que são do tráfico, estavam por ali. Pô, aí quando a viatura chega, ele só pediu documento pra mim, mano. Caramba. Só pediu documento pra mim. Eu de short, com a chuteira novinha assim, sem camisa, a identidade dentro da chuteira. Eu tirei a identidade e entreguei pra ele. O cara ficou olhando uma tempo minha identidade, falou que tinha um monte da minha identidade lá no Complexo do Alemão. Caralho. Aí eu falei, igualzinho a essa aí? Ele é igualzinho a essa. Eu, pô, então botaram uma unidade militar lá dentro. Aí ele ficou meio pé da vida. Mas aí no final ele foi embora. Ele só me parou, mano. E quando eles foram embora, os caras começaram a rir. Falou, pô, só parou ele, mano. Eu falei, pois é. O cara que não tinha nada a ver com o Alé. Essa sensação deve ser muito gostosa, né, cara? Então, acho que... Sensação de poder absurda. Então, acho que em alguns momentos dava e outros não, né? Tipo, quando às vezes ia buscar algum amigo que sofreu algum problema, um exemplo, um incidente de bebida na rua, a gente ia nas delegacias pra buscar. Aí, pô, a gente chegava lá, viu um amigo sentado no chão, esculachado, e tipo, levanta, levanta. Aí aquela hora era legal, porque tu bota uma energia ali e tal. Mas assim, na maioria das vezes, é um sentimento de defesa, sabe? É você se defendendo de uma agressão que vai vir ou não. Aí você, pô, já carteira logo pra poder não sofrer nada. Ter a identidade pra mim era uma segurança, né? Porque quando eu não tinha e era garoto, pô, eu tinha que ter carteira de trabalho na mochila. E aí tinha uma região lá da Pedralista que eu passava pra ir pra escola. Passava pra ir pra escola e encontrava o policial de um jeito. Quando eu voltava, o policial tava pancado. E aí ele mandava tirar o tênis, mandava abrir a mochila. E isso era dia sim, dia não, plantão, ou 2 dias não, um dia sim, enfim. Mas era direto. Tinha uma época que, indo e voltando, eu era abordado por eles. E era praticamente a mesma viatura, mudava uma ou outra. Eu peguei ele de todos os estágios do cara, tu pega, tipo, 6 horas tu indo pra escola e tá lá bem bom. Eu já peguei blitz de distância de 100 metros, assim. Pô, ele me parou ali, não, mas vou parar aqui também. Caralho. Porque era uma rixa dentro do batalhão deles e aí quem sofre é o morador que faz o trânsito, né? Uhum. Então, assim, naquela época eu não tinha identidade. Aí tinha que tirar meia, né? Pô, imagina, no dia de chuva tu... Voltando da escola, tu tem que tirar... Ô, ladrão, já que já tinha ido pra escola. Chovendo. Manhã. De noite, era de noite. de noite. Estudava à noite. Estudava à noite. Nessa época era noite. E aí ele, pô, fazia isso comigo. Alguns, né? Mas, cara, o quartel foi muito bom pra mim, assim. Eu agradeço muito tudo que eu aprendi lá. Algumas pessoas eu carrego pra vida. Participo de um grupo aí da rapaziada. Ô, Carvalhinho é meu parceiro. Galera lá, pô, a gente troca muita ideia, fala de política também, sai na porrada lá no grupo, mas quando a gente se vê, a gente se respeita, né? Sabe que no final, se a gente não criar uma estrutura pra gente se ajudar, ninguém vai criar, não. É isso. Falei pra caramba, hein? Isso que eu quero, pô. Você não tá contando as histórias. Pode que não, pode não, pô. Pode não, pô. Tipo, assim, falando sobre sua trajetória, você entra no quartel. Quando você sai do quartel, você vai trabalhar de telemarketing. Isso. Fala um pouco. Cara, e foi muito louco essa do telemarketing, né? Porque quando eu saí do quartel, eu fiz uns cursos de segurança e tal, ganhei selos de destaque numa escola chamada Forbin. Aí tinha um cara que servia comigo, eu servi com ele, óbvio, o Caminha, né? Ele era armeiro dessa escola. Ele já era armeiro lá no quartel e saiu do quartel e foi armeiro da escola. Aí encontrei o Caminha, pô, o Caminha trocando ideia, pô, não sei o que, pai. Aí eu fiz os cursos. Cara, parece que era Deus, mano. A federal entrou em greve e eu não podia dar entrada na documentação para ser vigilante. Eu tirei carro forte, segurança pessoal, fiz vigilante. Caraca. Porque como eu fiquei 4 anos, acho que a partir de 2 anos já podia fazer esse curso todo. Fiz tudo. Bom, gastei o dinheiro da saída nessa parada. A federal entrou em greve, eu não consegui. Aí eu fui trabalhar de apoio ali na central, nos camelôs da central, que tinha a central antiga. Aí, pô, tô lá trabalhando e tal, muito bom, tal, aquela coisa toda, né? Ainda meio rígido, ainda por causa do quartel, né? Então, tu imagina, né?
meio durão, meio E ruim nessa de... época a Central era pique uruguaiana, né? Ritmo louco. Era mais. Mas- Era mais. Pô, não tem como. A Central era a única ali. Tinha o ponto de prostituição era do outro lado da calçada ainda, onde é os mototáxis. Uhum. Então era um negócio bem firme mesmo ali. O tráfico de drogas ele também era bem agitado. E aí, um dia, o cara que mandava ali na Central, que era um policial, que era o responsável pela associação, ele não pagou. Parece que ele tinha um combinado de dinheiro que ele pagava para uma polícia e não pagou. E aí, nessa semana, 2 amigos nossos foram presos, porque se meteram em confusão com o cliente, ou às vezes o cliente estava errado, aí só o fato de ter abordado, meu irmão, preso. Então o clima estava meio tenso. Eu vi um casal passando, um rapaz devia ter, sei lá, um pouco mais baixo que eu, batendo na namorada dele, empurrando ela na grade. Eu falei, pô, amigão, pô, faz isso não, mano. Ele, não se mete não. Aí ele pegou ela, jogou ela de novo na porta, assim. Eu falei, pô, amigo, aí eu fui em cima dele, né? Aí nisso, 2 policiais, um cutucou o outro e vieram pro meio do corredor pra ver qual era a minha atitude. Pô, eu olhei pra eles assim, aí ele veio. Aí ele veio cheio de marra assim, me peitando, moleque baixo assim, eu fui empurrei ele. Aí discuti, eu falei pra ele, pô, tu tá fazendo graça porque a polícia tá ali, mano. Eu vou entrar naquele beco ali, quero ver tu aí atrás de mim. Pô, aí entrei. Quando eu entrei, ele entrou, mano. Nessa que ele entrou, eu agarrei no pescoço dele, falei um monte lá. Não bati, só empurrei e tal. Ele foi embora, falou que ia me matar. Mas, na tua cabeça, tipo, um loca lá falou que ia te matar. Só fé. Beleza. Isso era 8 ou 7 e pouca da noite. 1h da manhã, 1h30, começou a chover. Esse cara aparece com 38 e joga na minha cara e fala assim, ó. Falei, rapá. Tremendo assim, ó. Cara, ali eu vi minha vida toda passando. Fiquei com medo, eu falei, que isso, cara, trabalhando. Aí ele falou, trabalhando, caralho, sei o que, toda aquela baixaria. Eu falei, caraca, e agora, mano? Fudeu, vou morrer, mano. Aí ele ia e voltava com 38 assim, mano. Porque dá mais medo, porque ele tava descontrolado, né? Cara, ele me xingou e foi embora. Pô, naquela hora ali eu peguei o colete, fui pro banheiro, sentei e comecei a chorar, mano. Porque é isso, eu era um moleque que já tinha sofrido tudo que eu tinha sofrido. Pô, desfrutei de uma situação boa no quartel. Dei mole, porque eu tentei estudar, tá, gente? É porque é difícil o concurso lá, tá? A nota de corte é pra lá de 8. Agora eu não sei como é que tá, não. E aí, cara, no dia seguinte eu falei, cara, eu só volto pra casa com emprego. E procurei emprego, rodei. E naquele dia eu achei um emprego de telemarketing. Eu falei, cara, vou trabalhar aqui que assim é mais tranquilo. E eu larguei essa área aí. Quer dizer, tinha pensado que tinha largado, né? Mas aí fui pro telemarketing e fiquei feliz e tal, é isso. Essa foi a ida pro telemarketing. É isso que tu perguntou, né? Foi uma época boa também, né? Pô, aprendi muita coisa no telemarketing. Primeiro, lidar com o telemarketing pra quem sai do quartel é um choque, né? Porque, cara, você vê a galera LGBTQIAPN+, com muito acesso a você, tocando, falando, desenrolando, convivendo contigo ali. Coisa que no quartel é uma parada mais velada, né? Você vê trabalhos que você achava que o machismo sempre dizia que era pra mulher. Você tá fazendo, que é falar com o cliente, né? Pô, ninguém acha que tu vai falar com... pô, esse cara com essa voz aí, pô, vai falar. É isso, era bom no que eu fazia lá. Eu curtia. Parecia um trabalho menos quando eu cheguei. Aí eu sempre trabalhava em 2, então eu ficava 12 horas trabalhando de telemarketing. Eu podia estar carregando peso por aí, né? Porque é isso que a sociedade vê ao meu corpo, né? Nesse lugar do... Pô, manegolão, cara. Pô, pode quebrar uma pedra, pode segurar... Mas não, eu falei, pô, maneiro, que tava bom. Aí foi bacana. E aí? E lá no telemarketing você fez um grande amigo, né? Tinha que falar do homem, pô, tá maluco? Porra. Alexandre Correia, meu Alexandre parceiro. Puta que pariu. E como surge essa amizade entre vocês? Porque você fez telemarketing, aí ele era tipo seu superior, né? Na época. Ele era um supervisor da galera. E aí eu não gostava dele não, porque ele era marrenta beça, cara. E aí eu lembro que eu conheci um outro camarada que era o Alex, eu curtia pra caramba. E aí tiveram as mudanças lá, eu fui trabalhar pra ele, com ele, né? Eu falei, porra,
Tem que trabalhar com correia, caraca, foda. Mas aí ele, pô, ele era um cara ligado no trabalho. Ele via o que era bom, o que era ruim. Aí ele foi pegando as paradas, me chamou pra acertar alguns erros que eu tinha ali na troca com os clientes. E aí no final, tipo, virou amigo lá, né? E aí, cara, ele era foda, comprava o barulho de geral. Ele era um cara muito rígido pra trabalhar, mas era muito justo, assim. Então, eu costumo dizer que ele foi um dos melhores líderes que eu tive, assim, em trabalho. E hoje é meu amigo, né? E aprendeu muito, né? Aprendeu muito. Pô, aprendi pra caramba com ele. Aprendi mais depois que eu saí da asa dele ali. Eu lembro que eu trabalhei num trampo numa delegacia e ele foi meu... E eu fui nele pra poder beber, né? Tipo ele, o Alex, os caras que já tinham tido lideranças. Aí, pô, como é que é isso aqui e tal? Mas, pô, me ajudou pra caramba. Me ajudou muito. Safei ele de muitas onças também. Esse também tem história comigo, né? Aí você ficou com tempo. Como é que é? Quadrilha Fantasma. Quadrilha né? Fantasma. Não, todo mundo sabe quem é, mas ninguém tem prova de nada. Todo mundo sabe quem é, mas ninguém tem prova de nada. Aí você ficou quanto tempo no telemarketing? Cara, eu não sei, mano. Porque depois você foi pra Nextel, né? Não, de lá... Foi pro metrô. Não, de lá eu fui pra delegacia. metrô. Aí fui pra delegacia, né? Um carro comissionado. Fiquei lá um tempo. Depois eu fui pro metrô. Tá, mas é porque tem história... Sua vida vai muito altos e baixos. Você foi pro quartel, telemarketing, depois a delegacia. Isso. Conta como era trabalhar na delegacia. Cara, a delegacia era legal, porque eu era síndico, né? De uma delegacia lá no 23, do Meia, né? Dr. Arquimedes. O Dr. Arquimedes ainda tá nativa. Delegado, gente fina pra caramba. Aprendi muito lá na delegacia, aprendi coisas também publicáveis aqui. Mas, assim, eu via o lado de quem estava atendendo, né? Era uma delegacia que tinha um alto índice de atendimento ao cliente. O Dr. Arquimedes era um cara que se preocupava com isso. E cada equipe era de um jeito, assim. Então, aprendi lá, pô, o Jaime, pô, o Santos, o Maurício. Os caras me ajudaram muito, assim, me deram direção, me incentivaram a fazer concurso. Aí fiz um concurso, tirei nota boa, aí o Álvaro Liz cancelou o concurso, porque teve suspeita de fraude. Porra, uma loucura. Depois do concurso, aí veio informática. Pô, parecia aquela porra pra IBM, cara. Aí, porra, tirei nota boa nas outras, na informática eu fiquei. Eu falei, porra, aí não dá. Mas, cara, eu conheci o seu Piranha lá através do pessoal da delegacia, mas é impublicável também. Quando eu tava comendo lá, pô, de repente aconteceu uma parada engraçada. Um policial lá do batalhão, lá do 3º batalhão, falou uma parada pra ele que na hierarquia não existe corrupção. Foi o que eu vi lá na hora. E aí me resguardei. Mas eu aprendi muito ali também. Muito bom, muito bom. Pô, tirava onda ali no quarteirão, porque eu só tirava onda no quarteirão. O pessoal do quarteirão, pô, tu comia na padaria, pô, não precisa pagar não. Aí tu comia no bar, não, depois o pessoal paga aí. Pô, era bom lá. Eu falei, pô, que maneiro. Vale refeição. Limitado. Vale refeição black. Eu não ficava, irmão, fome e sede não passava. Já tentou dar carteirada assim, vamos supor, tu foi num rolê aleatório no Meia. Aí tu falou assim, tu nunca, tipo, mano, tem jeito da fome, vou passar lá só pra ver se cola. Não, então, Teve uma situação que não foi nem carteirada minha. Eu passando, tinha uma academia lá, né? Aí eu, pô, vou malhar, não sei o quê. Aí na hora de fazer a inscrição, o cara, pô, eu fiz a inscrição. Tem que pagar quanto? Aí, você não paga, não. Que isso, cara? Não, pô, você tá te falando. Você é daqui? Cara, você é da delegacia aqui? Eu falei, pô, amigo, mas eu sou... Não. Falei, caraca, mano. Todo mundo observava, né? Que todo mundo sabia que você era. O quarteirão era, porque é isso também. Só tinha eu e o Wellington de pessoas pretas. Eu, o Wellington e uma senhora lá. Esqueci o nome dela também, gente fina ela. Brigava comigo pra caramba ela. Um dia eu dei mole lá, falei um negócio pra ela lá desaforada. Ela fez por menos, Ela fez por menos? Mas foi bom lá. Gostei também, gostei. Aí, seguindo essa trajetória, tu vai telemarketing. Aí de lá fui pro metrô, né? Metrô. Fui mandado embora porque eu não tinha peixe na época, né?
E aí fui pro metrô. Aí metrô eu entrei como segurança. E aí, quando eu fui pro metrô, eu reencontro uma galera de quartel, assim, que servia comigo de outros quartéis. E o processo seletivo foi engraçado, porque eu já tinha essa parada de atendimento ao cliente, e tinha uma galera que tinha vindo do Haiti, mané. Cara, aí tinha um moleque lá, um negão lá também, ele, na apresentação dele, ele falou, meu nome é fulano de tal, servi com o comandante tal. Vibrando! Servi com o coronel tal, especialista na Guerra do Gelo. Quando ele falou da Guerra do Gelo, mano, o cara tem um brevet de Guerra do Gelo, o cara mora no Brasil, serviu o Haiti, pra que... Mas, cara, no metrô foi muito maneiro, assim, porque... E costumo dizer que o metrô, muita gente não sabe, né? Acontecem muitas coisas dentro da operação do metrô que a galera de fora não sabe, porque você só fica 6 minutos na estação 5. Ah, tá ruim o intervalo, 12, 10. Estourando. Mano, em 9 horas acontecem coisas absurdas no metrô. Assim, tentativa de suicídio pra caramba, briga de bêbado, toda sexta-feira era um problema na operação, dia de jogo de futebol e o terror do segurança que é o carnaval. O carnaval, mano, não tem como. Carnaval, show de praia, Réveillon. Cara, mas o carnaval nada se compara, bicho. Nada, porque... E os jogos, né? Jogos de futebol, torcida organizada. Eu passei muitos apertos no metrô, muitos. Cara, teve esse do cigarro, que o cara começa com o cara eu pedindo pro cara apagar o cigarro e ele fumando, e ele vai fumando o cigarro até a pontinha do chão. Quando ele bota assim no chão, ele vai pegar o piso. E aí um outro cara de 2 metros e tal compra o barulho dele, querendo me bater, e o cara era 2 vezes maior do que eu, pro lado e pra cima, mano. Eu falei, Geladeira 2 portas. Eu falei, mano, naquela hora ali eu só pedi pra Pai do Céu. Da outra vez também que os caras tiraram o pai do moleque que era policial também, bêbado. Passou a mão por baixo do vestido da garota. Caralho. Carnaval, cara. Carnaval. Mas o metrô me ensinou assim, éramos 400 mais ou menos. O índice de falta desses 400 é menos de... No máximo ali, o absenteísmo que a gente fala, devia bater uns 90%, assim. Sei lá, muito... Sim. Sabe? Tipo, a galera não era de faltar. E... A galera era regrada, né? E é um reloginho, a segurança lá era um reloginho, tudo funciona perfeitamente, assim. Eu saí de lá e o exemplo de uma operação de maior eficiência que eu tenho até hoje na vida é o metrô, assim. O metrô cara, é inexplicável, assim, o que eles fazem. Hoje não tem tanto segurança mais, mas... E a operação funciona, então... Por a quantidade de gente, né? Você vê que na Supervia dá merda toda hora, cara. E por que no metrô não dá merda? O metrô parece excelente. Tirando o dia a dia. Porque ele é, na verdade, assim, a equipe tem uma cultura de excelência, cara. Eu não sei de onde vem aquilo não, mano, mas vai trocando e eles vão mantendo, né? Eu acho bacana também. Tive muitas experiências boas na vida. Vamos fazer um podcast só de off do patrão. Pô, Não dá, né? Eu cancelado aí. Tô brincando, vai ser não. Pô, aí, tá vendo? Os caras me derrubando aí. E você sai do metrô, aí você vai pra a favela ou não? Não, eu vou pra Nextel. Não, mas calma aí. Depois do metrô você ainda não tinha o Luiz, né? Então, boa pergunta. O Luiz, ele vem assim, ó, sai do metrô, a mãe dele fala assim, ó, tô grávida. 2 semanas depois. Eu falei, pô, se eu soubesse, nem tinha pedido. Nem pra me dar um paquete, né? Como é que fala, pô? Já sabia antes, mas não me falou. Mas ali, pô, porque eu fui arriscar, pô. Eu saí pra arriscar. Pô, se ela falasse, não, deixa eu voltar aqui. Porque aí, tipo, no primeiro do Jordan, ele tava, tipo, saindo da adolescência e pegou um emprego já confortável, tranquilo. Pô, o Jordan teve celular criancinha, 6, 7 anos. Já tinha uma estrutura. Tinha celular, Aí quando ele acha que assim, pô, mano, vou sair agora, vou arriscar, vou viver uma parada maneira, tipo, meu sonho, alguma parada assim. Vai lá e faz de novo. Porque a área comercial é uma parada que sempre me chamou. Assim, sempre achei que tinha tino pra aquilo, sabe? Sabe como uma coisa fala dentro de tu? Eu via muito aquela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, a revista VIP, lia RH, Você S.A. Era vidrado em consumir esses produtos.
E aí eu vi os CEOs falando sobre e tal, e ficava, caraca, que maneiro e tal. E aí até esse ponto aí, eu já tinha tentado administração e tinha tentado marketing de faculdade, né? Uhum. E eu era vidrado naquela coisa de gestão, de empresa. Então, Era? eu sou ainda, né? Tá. Vocês, Não, era só... vocês sabem disso. Só um ponto de atenção. Mas lá era diferente, porque eu via com um olhar romântico as paradas. E, cara, e ainda, por mais que eu ainda acho que o racismo existisse naquele momento, eu achava que ele não me pegaria naquela relação Sim. do aprendizado, sabe? Ela falava assim, pô, se o cara sabe mesmo, pô, tu não tem como travar o cara, porque tu precisa do cara. Eu pensava isso, mas não. O racismo, ele pega você mesmo, você sabendo pra caramba, né? Então, eu era romântico quando eu via essas paradas. E aí, depois eu fui caindo, porque eu nunca tinha acesso. Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei telemarketing, eu fiz 8 processos seletivos para uma vaga. 8. Todo mês eu era apto. E no 8º processo, a coordenadora falou assim, pô, por que você tá fazendo... Por que na hora de se apresentar... Porque era 1 por mês, mano. Na hora de se apresentar, ela, pô, por que você quer se apresentar ainda? Ela falou, você quer se apresentar ainda? Eu, pô, quero. Me apresentei de novo. Ali era um protesto, né, mano? Uhum. Já não era mais um fato de você achar que eu ia entrar. Porque eu não entrei. Sabe qual é? Eu não entrei. E aí fui chamado para uma empresa para ganhar o dobro do salário daquela. Sim. Mas é muito triste, né, você pensar isso, né? Demais. Mano, eu não entrei. E aí eu vou pra Nextel, né? Vivo uma vida muito legal também. Bem bacana, aprendi muita coisa. Conheço minha comadre lá, Ana Paula, Marcos Alexandre. Foi o cara que me levou pra lá. Vivi coisas extraordinárias lá. Você também. Você viveu o auge da Nextel, né? E aí... O Ferrari, Blackberry. Porra. E aí eu resolvo... E aí a Nextel é vendida, aí, bom, acontece tudo de ruim. Todo foi mundo a Claro que comprou, não foi a Claro? Não, a Claro comprou depois, mas ela mudou, reestruturou primeiro, virou 3G, largou o rádio. E ali foi um barata-voa, todo mundo indo pra um monte de lugar, a gente mandando embora. Aí eu vou pra TIM, aí eu fico nessa sequência de operadora, né? TIM, depois vou pra Vivo, aí na Vivo fico lá batendo cabeça. Aprendi muita coisa também, porque... Isso sendo pai do Luiz. Já, pai do Luiz, porque as operadoras de telefonia, a parte comercial, ensinam muito, né, cara? E aí eu saio das operadoras e abro uma loja de roupa e visto em roupa, né? E aí abro com a Adriana, já tô... Aí nesse meio tempo já... Ano? 2015. 2015. E a Adriana, a gente já se encontra. E aí a gente vai seguindo, e aí a gente quebra a loja. E como foi esse seu encontro com a Adriana, que eu gostaria de saber? Ixi, caraca. Não, é engraçado, é bom falar dele, né? Porque muita gente, na época, achou que era de outra forma, né? Eu tava solteiro, já tava separado, Adriana, e aí eu trabalhando lá no shopping. E aí eu chamo ela pra ir pro cinema. Eu chamei direto pra ir pro cinema. Tava lá, solteirão. De atitude. De atitude. Tocando uma ideia, pô, vambora, cinema. Pô, o que aconteceu no cinema? Ela dormiu. Aí quando eu parada, ela veio com a história. Acabou lá com vocês, tá? Ah, amor, não é culpa minha, não. Hein? Aí ela dormiu, cara. Aí... Não, eu imagino ele. Caraca, já vai ser carro. Pô, lançou aquele perfume. Tá igual o Thiaguinho. Tá igual o Thiaguinho. 1 milhão. Perfumadão. Vou comprar a melhor pipoca. Eu vou comprar doce. Aquela de 40 e poucos. O amigo comprou lá. Chefão, manteiga extra, por favor. Valeu que hoje é sem miséria. Hoje é sem miséria. Filme rolando. Aí tu vai olhar pra gatinha como? Ela, dormindo. Pô, aqui, ó, dormindo. Mas dizer quando a pessoa dorme, você lembra porque ela tá tranquila, né, com a outra pessoa, né? A pessoa traz paz, né? E aí, cara, a gente começou a nossa relação ali e a gente tá até hoje, né? E aí de lá, fui vivendo. Não, aí tu tá pulando, aí você vê... Tá, pô, você foi vivendo, você teve a loja. Tive uma loja, quebramos.
Aí a gente... foi Stop e esqueci o nome. Stop Multimarca. Você era seu dono daquele motel, né? Pô, tava rico. Aí teve Stop e Multimarca, vocês ficaram quanto tempo, mais ou menos, gerindo na loja? Cara, acho que entre sacolagem, né? Que eles falam de sacoleiro e loja, 17, 18, 19, não, acho que 16, 17, 18, 19, 20. Até uns 5 anos, porque a gente já para em 20, né? Uhum. Por causa da pandemia. Mais ou menos. A gente parou mesmo porque a gente tava vendo outros projetos. Sim. Porque aí, quando eu saio de lá, a gente dá uma guinada na vida, né? E aí a gente vai pro Falete, mora no Falete, aí outra parada, outro corre. E a sua virada de chave pro terceiro setor foi? Um convite que eu recebi da Cíntia, né? Da Cíntia Santana, que ela é CEO lá do Edson Favela. Isso antes ou depois da loja? Ou durante? Paralelo. Ela me chama pra fazer um projeto... um projeto de SS, se eu não me engano. Não lembro bem, mas acho que era. E a ideia era... tinha um curso de trança. Acho que tinha contação de história. Tinha uns 3 ou 4 cursos, assim. E aí ela me chama, a gente faz uma pré-produção e tal. E quando chega em março de 2020, a pandemia começa. Aí fica tudo parado. E aí a gente descobre no meio do caminho que o recurso que era pra sair não sai. E aí a gente começa... E agora, o que a gente vai fazer, né? E aí, cara... Aí ali começou minha entrada de fato, assim. Antes disso eu tinha criado um coletivo chamado Machado de Assis, né? Ações e Cidadania, 2017. Logo assim que eu entrei no curso de Direito, com a galera do Justiça Negra Luiz Gama, que era uma galera que eu fazia curso, né? Fazia o curso de carreira jurídica. Eu fazia esse curso com a galera, e aí, tô aqui com o coletivo, chegamos a fazer algumas ações, pequenas ações em 2019. Em 2019 eu conheço a Cíntia, e aí em 2019, no final do ano, ela me chama. Em 2020 a gente começa, aí em 2020 a gente vai trabalhando, aí entra Camille, aí tinha um Pablo, tinha a Bruna, enfim. Essa rapaziada entrou durante a pandemia também. ou antes? Não, a Bruna... porque 2020 foi muito curto, né? Foram 3 meses só, porque veio o carnaval, depois do carnaval tudo parou. Não, mas a gente não parou. Não parou, continua, mas a rapaziada entrou... Não, já tava. A Cíntia é fundadora, o Pablo é o companheiro dela. A Bruna já era fotógrafa já, então, os 3 já recebem a gente. Aí eu, Dani, aí... Tinha uma menina que era voluntária, ela uns 6, assim. E aí naquela, vai fazendo, não sei o que e tal. Aí a menina que era a Dani sai, fica 5, a menina que era voluntária sai e entra a Camille. Aí voltamos pra 5 de novo. Aí a gente vai com esses 5 aqui até... Cara, 2021 a Camille vai pra França, aí fica 2021 vai pra França e volta em 2021 também. Aí ficou... Aí diminuiu mais, um pouquinho. E aí, 2021, eu acho que eu mudo, vou para um outro projeto, que é a Favela 3D, né? Que também era vinculado à edição da favela, mas fazendo a coordenação de um outro projeto, que era da Gerando Falcões. E aí, 2021, a gente começa a ter... 2020, 2021, a gente começa a ter acesso... Eu, particularmente, acesso ao Edu Lira, o Lê Maestro, os caras da Gerando Falcões, a Nina. E aí, cara, 21 a gente começa a fazer coisas legais, assim. Já tava fazendo, né? Mas 21 começa a fazer as oficinas, os cursos, formando muita gente. E eu começo a fazer uma mediação de empreendedorismo em 2021. Vou pegando as turmas e tal. Então pego essas turmas e vou fazendo empreendedorismo e tal. E aí, no meio de 21... eu vou para Favela 3D e aí deixo essa parte toda para outros colegas que foram chegando. E aí fico 6 meses fazendo Favela 3D e 22 entra. Vou fazendo também ali, fizemos... A Favela 3D era um projeto muito grande, né, que tinha, né? Só que cada território ele não tem como ser replicado da mesma forma. Sim. Cada território é um território e você vai ter que fazer dentro daquela dinâmica. Então...
Eu acho que da dinâmica que foi para dentro do Morro da Providência é a melhor possível hoje, né? Aí naquela época também. E aí chegou um momento que os caminhos já não, né, não se encontravam mais. Eu falei, cara, pensei em sair, fazer outras coisas e tal. E aí eu saio do Céu da Favela 2022. Mas já tinha passado em economia pela UFRJ, né? E aí vou tocar a vida, vou. Aí no meio do processo eu encontro Galeria me encontra. No meio do processo eu vou trampar no Maracanã. Aí encontro a galera lá da Golden Goal também. A Mara, o Coppola, Tiaguinho, o Aldenor. Cara, e aí eu vou vivendo, vou fazendo esse equilibrando. É isso, acho que é isso. Pô, é o que? É entrevista de emprego? Pô? Não, pô, eu tô achando que ele hoje vai dormir no sofá, que ele falou de todo mundo e, tipo assim, deixou o Ayó ali de lado. Não, calma. Ou vai ter um bloco só pra não, ele? vai ter. Não, queria voltar. Não, porque eu tô falando, sei lá, pô. Não, eu queria tá voltar um ouvindo, né? pouquinho lá na chegou pandemia. Lá na pandemia ainda, que você distribuiu quentinha para os moradores da Providência. Você acha que foi esse o momento que mais te conectou como liderança social com os moradores do território? Pô, acho que foi em 2020 e também, mas acho que mais me pegou foi quando o prefeito mandou fechar tudo na época, né? E a gente ficou sem referência, assim. E aí a gente tinha a opção de ir pra casa também ou fazer alguma coisa, né? Eu morava no Falete, a gente não tinha às vezes dinheiro pra ir pra Providência e a gente ia andando. E voltava andando, ou a gente ia andando e juntava e pegava um dinheirinho e economizava, sabe? Ah, tinha dinheiro pra ir, pra não ter pra voltar. Então a gente... Lá quando a gente viu as pessoas sem comida, sem bebida, porque tudo fechou. Ali foi triste, assim. E aí poder estar ali ajudando, ela me ajudando também, né? Era aquela criança lá, lembra? Uhum. Fiquei me ajudando também. E aí você meio que reconecta, assim, com a sua criança, se reconecta com o morador. Eu passei a ser mais reconhecido como líder social nesse período, né? Pô, eu lembro que eu vi de uma senhora no meio da muvuca. Alguém falou assim, quem é esse cara aí? Aí alguém falou assim, ele aí é o neto do Júlio e da dona Custódia. Ele é filho do Flaviano, do mecânico. Lembra? O negão Flaviano. Ah, é ele? É. Nossa, ele cresceu. Então, quando tu ouve isso, aí tu sabe que, porra, né? Tua raiz é dali, cara. Uhum. O morador não te conhece, porque às vezes não te conhece, porque você tá fazendo tuas coisas, tá fazendo outras coisas. E o terceiro setor, ele me fez poder olhar pro morro com detalhe, com um olhar de lupa, assim. Então, tu saber os becos, talvez de nome não, porque são tantos, mas tu saber os detalhes das coisas que acontecem, da dinâmica. Hoje eu vejo o morro como uma grande cidade, né? E esse olhar foram alguns projetos. Favela 3D me deu esse olhar, as pessoas que eu troquei ideia, né? Dos lugares que eu passei, entre o Céu e a Favela. O Instituto Ayó, que a gente estava falando aqui, que vocês não... Né? Uhum. O Instituto foi uma criação, né, nossa, né? E aí... Eu acho que a gente eu só não ia falar dele, porque a gente já falou dele no episódio da Adriana aqui, né? Mas aí você tem conta meu ponto de vista, visão, né? Mas o Kemet, ele surgiu antes do AIO ou Não, depois do AIO? Ele surge depois do AIO porque Explica o que é o Kemet. é um laboratório de soluções muito baseado no que eu aprendi no próprio Favela 3D, né? O que eu aprendi no Favela 3D era que para você poder resolver a grande questão da moradia, do morro em si, da condição do morador, você tem que mexer em vários eixos, né? E aí você tem que fazer ao mesmo tempo. Ou você pode fazer devagar, mas, cara, ao mesmo tempo é que seria o melhor. Sim. E aí você não tem como ser sozinho e fazer tudo. Você precisa de várias pessoas fazendo. Então uma pessoa da educação tem que fazer, enquanto de infra faz, enquanto de saúde faz. Porque senão você sobrecarrega e causa gargalo, né? Se você só fizer a infraestrutura, a pessoa aqui não aprendeu nada. Então o certo é atacar tudo de uma vez. Então eu aprendi muito nisso, né?
e as minhas experiências, eu falei, cara... E eu sempre tive muitas ideias, né? Muitas ideias. Sim. E eu tinha um problema de processar, de processar elas. Eu tinha um problema de sistematizar as ideias. Sempre foi um grande problema meu. Até 2021, eu tinha esse problema, tá? Eu era muito cobrado por isso. Porque, cara, tem as ideias, mas, pô, não sistematiza. Pronto, eu aprendi a sistematizar. E aí, o que eu meti é a sistematização de todas as coisas que eu penso e falo, como é que faz isso, e o fluxo disso, e funciona como. Aí é isso, né? A Camille me ajudou nesse processo. A Camille é a pessoa que mais me ajudou nesses processos, porque foi a que eu mais troquei. Teve uma companheira que trabalhou comigo também, também me ajudou, mas ela me ajudou, e a ajuda dela foi muito, muito bom, porque ela me ajudou com crítica, né? Ela era muito crítica a mim. E aí, por ela ser crítica, ela mostrava pra mim como fazia. Ela não me ensinava, ela mostrava como fazia, mas me criticava muito. Mas de eu olhar como ela fazia, também me foi um estímulo pra mim. E aí, a partir desses estímulos, eu fui criando esse laboratório. Falei, cara, eu preciso ter um laboratório que é a sistematização das ideias, e as ideias têm que ser já estruturadas. Aí sai o Fala Teu Cria estruturado, sai o estúdio, né? O estúdio IO estruturado. O banco, que já está estruturado, só não está rodando. A moeda social já está estruturada, mas não está rodando. Enfim, a revista, a marca. Então, assim, já está tudo estruturado, só que eu posso escolher rodar ou não rodar, mas estruturado, então corre certo. Eu acho que é isso. Não está solto, assim. E o IO vem muito dessa ideia do coletivo Machado de Assis, da gente poder trabalhar com... Porque o Machado de Assis é um coletivo de pessoas pretas, trabalha com pessoas pretas, só pretos entram no coletivo. Então, para a gente ter alguém branco, ele teria que ser um voluntário para alguma ação específica. Ele não é voluntário para sentar na cadeira e desenrolar o futuro do coletivo. Esse coletivo também não está operando. Está lá, mas não tá operando devagar, né, na verdade. Então, na época, a gente quis criar uma ferramenta que a gente pudesse dialogar. E aí nasceu a IO, como essa ferramenta de diálogo, né? Então a IO nasce desse lugar de tensionamento. E aí já nasce com uma identidade de atender as mulheres. Ele já nasce com esse propósito. Hoje o IO tem a parceria com a Secretaria de Mulheres, mas ele já era desse jeito. Então é muito bacana quando o propósito vai de encontro com o poder público, né? E falar, o poder público assume, reconhece a tua vocação e fala assim, ó, vamos dar a mão aqui. E aí, cara, eu nem sei quantas pessoas o IO já formou, mas no ano passado eram 970, né? Foram 970 né? mulheres. Cara, sei lá, acho que já tá quase chegando na casa dos 6. Talvez. Se somar todos os Sim, absurdo, né? Absurdo. Eu acho legal pra caramba. Não, 6 não, será? Acho que não. 6, claro. Não, deve estar menos. Não, acho que dá já uns 6. Eu acredito, boto fé. Mas Se é não isso. bater esse ano, vai. Não, esse ano, filho, só de inscrição, esquece. Aí não dá pra falar do... Aí já pula. Pula. Calma. Ó, o roteiro. Aí você falou que... Não, é porque elas conversam muito. É porque tem... Eu fiz uma trajetória aqui linear. Aí... Linear, Isso. Entendeu? Eu vi. Aí depois disso, você fica esse tempo todo no IO e você recebe o grande convite pra sentar na cadeira de diretor, presidente do Mucabe. Calma aí, tu tá pulando a secretaria, hein? Tá. Não tava no roteiro. Tá, não? Não, tava não. É bom falar, porque fez parte da nossa história também de Fala Tu Cria, né? Faz parte. Faz parte. Pô, a Joyce veio aqui no Fala Tu Cria, né? Lembra? 2024. 24, né? 24. E aí ela me chama naquele ano pra... Quer dizer, ela já tinha me cantado antes, a gente tinha uma boa relação, aí a gente tinha falado antes, mas naquele ano ela falou, bora correr agora. Então a gente corre na corrida eleitoral com ela, né? Gente aqui, talvez vocês correram também. E a gente caiu. E a gente ganhou, e a gente falou disso aqui. E, cara, ela me chamou pro time, né? Então eu fiquei na secretaria desde 2025. E aí tava até então lá, né? De que é Promax, como vocês falam, né? E aí recebi esse convite pra assumir a direção do Mucabe, né? E foi muito...
E foi muito curioso, né? Porque a Joyce é uma parceirona, e aí a Joyce faz assim, aí pede o currículo e pede o release. Aí eu, pô, mandei. Aí eu, o que isso deve ser e tal? Tá lá, tocando a vida e tal. Aí numa segunda-feira, pô, foi engraçado, esse dia é bom compartilhar, né? Cara, na segunda-feira, a Vanessa, que é a chefe de gabinete, manda mensagem pra mim e fala, você tem como estar aqui meio-dia? Não, meio-dia e meio-dia e tal. Tem sim. Eu, pô, tinha nada. Eu tive Isso que horas? Isso que horas da manhã? Que horas? Acho que era às 8 e pouca que ela mandou. Eu apavorado, meu Deus, tem que ir lá na cultura, o que deve ser? Eu correndo e tal. Pô, fui... Cara, tinha que fazer o pé do cabelo. Eu tô lembrando. Tá lembrando? O pé do cabelo, a barba. Eu vou cortar cabelo, vou fazer o pé. Aí, pô, vou lá naquele... Não, vou dar o... Não. É propaganda gratuita? Não, é propaganda de não ir lá. Não faz isso. É porque, tipo assim, se tu falar como é que é, quem anda no centro vai saber onde que é. Você pode descrever o local. Tem mas sem dar rua. Fit ali, né? Sem dar rua. Sabe a Smart Fit ali? E ali no centro da cidade, tem uns caras que ficam ali cortando cabelo, né? Escuta essa aí, Túlio, isso é bom pra tu aí. Pra tu não cair nesse cara. Pô, esse cara me perturbava tanto. Falei, pô, vou passar nesse maluco aí, mano. O maluco chegou lá. É hoje. É hoje, porque ela precisava, não tinha nem camisa pra ir lá, mano. Tava com a camisa. Falei, pô, tem que comprar uma camisa bacana e tal. Pô, cheguei lá, fiz o pé do. Aí, pô, o cara tacou espuma na minha cara. Espuma na minha cara toda. Parecia desenho animado. Mano, ele foi e fez o pé. Cara, que é isso. Uma merda também. Pé meio torto. Mas tudo bem. Mas, cara, o bigode, quando ele tirou a espuma, o bigode tava fininho. Igual o meu aqui. Igual o teu. E o cavanhaque, fininho, torto. Aí eu falei pra ele, que isso, cara? Ele, pô, ficou maneiro lá o bigode. What? Fininho, eu falei, que isso, cara? Tira isso daí, mano. Que isso, cara? Vai tirar o bigode. Pô, pelo amor de Deus, mano, tira esse bigodinho, cara. Eu, meu cara e a barba. Aí eu, pô, mano, eu falei, qual é, mano? Não, para de investir. Paguei ele, mano, saí de lá, mano, mais louco. Aí chego lá, com a cara torta, né? Aí o Padilha me recebe, né, o Lucas, meu chefe. Chegou lá, ele falou assim, pô, a Joyce é apaixonada por você, eu sou apaixonado pela Joyce, quero trabalhar contigo. E foi essa a ideia, a gente começou a trocar ideia, ele falou, pô, vi teu release, teu currículo, gostei muito e tal. Ele foi me perguntando as paradas, né? De território e tal. E aí fala com a antiga diretora, que é a Sinara, que a Sinara é minha amiga há mais de 20 anos. Que também já sentou nessa mesa. Que também sentou aqui, que a dela foi... Foi. Pô, Não entrevistei ela, não. Não, foi a Flaviana. Foi, que Flaviana. só- Abraço pra Somente Só as brabas. Minas. Cara, vamos voltar essa programação esse mês, vamos não? Vamos. O que você acha, né? E o pessoal aí fala que queria. Vamos. Cara, eu tive uma passagem de cargo, né? Muito respeitosa, assim, porque a Sinara é uma artista, né? E ela é um furacão, então ela revolucionou lá aquele museu, deu o conceito de museu vivo, né? Museologia viva, dentro dos objetos de estudo dela e da Naila, que é a coordenadora do educativo. Então elas transformaram o museu em outro lugar, assim, romperam com essa prática, essa lógica colonial de museu, esse olhar embranquecido, e é um museu festivo, né? É um museu de festa, um museu de pessoas, de relações, de eventos, celebrações também. É um museu ressignificado. Eu gosto de falar do Mocap porque o Mocap tem, como a Gabi fala, você não vai ver um Scott, não vai ver um grilhão lá, sabe? Você vai ver a história da cultura, você vai ver a arte, você vai ver, apesar do prédio ser neocolonial, eu tenho muitas críticas também, né, com o espaço, mas é um espaço ressignificado, sabe? E ser diretor de lá, é isso. Ela fez essa passagem e eu gosto sempre de falar da minha relação com o espaço, né? Porque minha mãe estudou lá quando era Centro Cultural José Bonifácio, quando era escola, quer dizer, antes de ser Centro Cultural. Minhas tias, meu pai estudou no Rivadavia. Mas a minha família, meus tios estudaram lá, então quando eu assumo lá o museu, eu assumo com muita alegria, assim, muita felicidade, assim, caramba, o lugar que minha mãe
E eu tenho essa memória de quando eu era mais novo, lá ser o espaço dos pretos intelectuais ficarem, né, tal. E hoje eu tô fazendo essa gestão, sendo esse guardião junto com o meu time de lá do espaço. É um presente, né? Eu falo que eu vivo um sonho todos os dias e sonho ele com muita responsabilidade, porque para representar a gestão de um museu preto, o único museu do estado, né? Quando eu me dei conta que era o único do estado, quer dizer, eu nunca me dou conta, na verdade, sempre fico todo dia lembrando disso. É muito importante, assim. E quando a gente pensa, assim, no Museu da Comunidade, museu de comunidade, museu de território, ele é um território ampliado na visão da gestão anterior, que eu amo essa ideia, esse conceito de as pequenas Áfricas onde estão também, mas também eu tenho um exercício que ele seja um museu de território de fato, onde o morador do território também acesse esse espaço. Que esse é o grande desafio, né? Ter o território lá da pequena África, né? Que o morador também não se apropria do termo, se apropriar mais do Santo Cristo Saúde, Gamboa. Né? Sim. Que esse morador acesse, que o ex-aluno da escola Zé Bonifácio, que vá lá ver o Mucabe. Vá lá, a diretora ficava aqui, mas aqui agora é uma sala, né, que tem exposições que falam sobre o povo preto, falam sobre a herança que o povo preto trouxe, né? Tem uma sala lá que tem alguns anéis. E aí, numa das visitas mediadas que eu participei com a Naila fala que ela chama atenção para esses anéis e fala: olha a quantidade de anéis que tem aqui. Imagina cada dedo. Quando ela fala de milhões de pessoas vindo, você imagina se cada uma delas viesse com um anel, né? Então, a quantidade de anéis, a quantidade de cachimbos, você consegue contabilizar, assim, quantificar, né? O volume absurdo de pessoas pretas que vieram aqui ser escravizadas. Né? Então, assim, eu sou muito feliz de estar lá, né? Não sei, assim, mensurar o quanto, assim. É isso. Acho que minha ficha ainda está meio caindo em relação à magnitude de estar de frente a um museu como esse. Acho que a parte da gestão é a parte que, modéstia à parte, é mais tranquilo, porque gerir pessoas é o que eu vim fazendo já. Então, isso é legal, isso eu gosto de fazer. Isso é uma coisa, mas você contemplar lá... Todo dia eu vou lá numa pintura do Heitor dos Prazeres que tem lá. Pô, o Heitor dos Prazeres é um dos meus artistas preferidos, né? Então você ter uma pintura do Heitor dos Prazeres original lá e você, sabe, você parece que tá todo dia transportando, falando com o próprio autor ali, o próprio pintor. É mágico. Eu acho maneiro, assim. E me conecta muito com toda a minha história também, né? Eu fico pensando assim, o percurso que esses africanos fizeram aqui no país, na cidade, né? Ali naquele recorte. Para hoje a gente ter a cultura que a gente tem, para hoje a gente estar aqui falando no podcast, somos pessoas pretas, né? Sempre fui um cara muito ligado às questões raciais, mas nunca participei de nenhum movimento específico, porque não por desacreditar nos movimentos, mas de entender também que eu sou um movimento. A pessoa preta em movimento é um movimento também. Então, porque o movimento, em algum momento, as pessoas vão questionar seus próprios interesses. E acho que a partir desse momento ele começa a não ser o que alguém idealizou. Então, acho que os movimentos, quanto espaços de organização, eles são sempre bem-vindos, mas sabendo que talvez a permanência de um ou outro é finita. Né? Ninguém vai ficar ali de eterno ali naquela parada. Muito raro, a não ser que seja sempre alinhado, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desejando outras coisas, né? Óbvio que a luta antirracista é uma luta que está aí ainda. Sim. Que nos une, mas, sei lá, a gente brinca que quando o Lula botou geladeira, fogão e micro-ondas na casa de todo mundo e máquina de lavar, a galera não queria mais saber quem tava passando fome, não. Aí eles queriam viajar e queriam brigar para ter outras coisas, né? Mas só
Ah, mas aí o cara vem te dá uma geladeira e você fica tudo feliz. Pô, a geladeira ainda é uma geladeira. Entendeu? Mas aquele grupo ali mudou os interesses. É isso que eu tô querendo dizer no final. Não sei se... Não, deu pra entender, Deu, relaxa, né? deu pra entender. É isso. Existe algum sonho que você não realizou ainda? Ah, Alguns. vários. Pô, muitos, cara. Casa própria é um... BID. Então, o carro não é um sonho. É só um objetivo. Não é um objetivo também. Hoje virou uma necessidade. Eu aprendi a dirigir criança com meu pai numa forma bem assim. Meu pai foi um homem muito rústico, assim, para aprender algumas coisas, né? Talvez como ele é de outro tempo, então eu tomei uns puxões de orelha, uns cascudos para aprender a dirigir. Aí não é algo que. Eu sou muito confortável no banco de trás, sabe? Mas é isso, o carro acabou sendo, com o passar dos anos, uma necessidade. Ah, pô, eu preciso ter um carro, né? Realmente. Ainda eu moro naquela rua que tem que ficar subindo toda hora. E é mó rolê pro carro pegar. Mas eu não tenho sonho de ter carro. Nunca tive sonho, assim. Já tive desejo próximo a comprar, mas... Não sei, cara. O carro não é uma parada que me pega, não. Engraçado, né? Sonho, acho que eu sonho com coisas menos materiais, sabe? Assim, o lance da casa, né? Pô, vocês convivem comigo, sabem que sou uma pessoa minimalista para as casas, mas gosto de coisas legais também. Sim. Então, não sei. Acho que sonho, assim, material, viagens, acho bacana. Internacional? Algumas sim, outras não. Assim, pô, tipo... eu acho que agora é internacional, né? Mas eu penso muito em sonho quanto ver pessoas ao meu redor bem. Eu tenho uma vaidade de estar entre pessoas que têm histórias boas e que conseguiram vencer, sabe? Eu tenho essa vaidade, assim, tipo, caraca, tô perto de fulano de tal, pô, fulano de tal trabalhou pra caramba, agora tá pouca vida boa zona. Eu gosto de ter os amigos prósperos, sabe? Também. Eu curto essa parada. Isso foi refletido quando você falou que virou diretor do Mucabe. Nego chorando, pulando. E isso é um reflexo, reflexo do que a gente sente, do que você retorna pra gente. Ele dá bronca, dá, né? Mas toda hora. É sempre uma conversa que te faz lá no teu profundo. Esses dias eu tava com a Georgia, né? Lá no Lanchonete. Quem foi comigo foi a Malena. Aí eu cheguei lá, e aí fui contar, né, pra eles. Porque minha mãe, quando eu contei pra minha mãe, né, minha mãe falou assim, primeiro, mas mais uma coisa, que ela não entendeu que o Mucabe era o Zé Bonifácio, né? Eu falei pra minha mãe, pô, eu vou ser diretor do Mucabe. Ah, parabéns. Você vai ganhar dinheiro, meu filho. Cara, isso é muito clássico. Pô, vou... A prefeitura vai pagar salário. Salário legal e tal. Cara, depois que ela... o Zé Bonifácio... Depois que ela caiu a ficha nela, ela ficou... Parabéns e tal. E me abraçou assim. Porque ela sabe que... a gente é envolvido com essas questões, né? Do povo, questões nossas. Acho que a pandemia deixou uma marca em mim, né? Falando da pandemia de novo, deixou uma marca em mim de fim do mundo, tá ligado? Parece que a pandemia me mostrou que a qualquer momento todo mundo pode ser arrebatado, sabe qual é? Essa é a impressão que eu tenho dentro de mim. E me fortaleceu ainda mais na minha escolha de vida, né? Tipo, eu escolhi ter esse caminho que eu tô agora. Eu já tinha escolhido um ano antes da pandemia. Eu vou pegar esse caminho aqui. Na verdade, eu escolhi ele em 2015, né? O caminho que eu tô percorrendo agora. Então, tô 11 anos correndo atrás nessa estrada. E quando eu fui pro terceiro setor, eu fui decidido a ir para aprender, né? Porque é isso, eu penso em outras... Eu penso o terceiro setor como esse lugar de aprendizado e passagem. Só que eu não sabia que ele ia ficar tão intrínseco em mim, né? Que eu ia ficar tão, assim, cara, entender que ele é a grande solução, assim, do país, sabe? Eu achei que ele só era uma benfeitoria, mas não. Fala, cara, o terceiro setor é a solução do país.
ponto, até o momento. Mesmo cursando economia Sim. e vendo outras possibilidades, eu não consigo ver o terceiro setor como algo passageiro. E aí convido os outros pensadores a dissertar sobre, né? Sobre o terceiro setor e a importância de achar por que seria passageiro, mesmo pensando numa lógica de capital, sabe? Mesmo pensando numa lógica de capital, mas quando tu pensa numa lógica de Estado, de nação, o terceiro setor é o que consegue vislumbrar e poder público também, né? Uma educação pública forte também ajudaria, sabe? É isso. E aí, entreguei? Entregou. Queria que entregasse mais, né? Queria as baixaria? Cara, não posso fazer isso, Não queria baixarias. Eu queria as histórias que tem que ser contadas, pô. No podcast? É porque daqui a 10, 20, 30 anos, talvez tu tenha um livro. Aí tudo que você falou aqui, todo mundo sabe, mas a gente quer saber. No livro não publicado. Não, tu vai fazer um livro então só com as baixarias? Faço. Caraca, eu gostei. Vou vender na Deep Web. Tá. 2 milhões de exemplares, vem. Eu só tenho. Eu vou fazer a última pergunta, então. Tá. Você tem mais alguma coisa? Não, Pra pode falar? fazer. Eu tenho duas, no caso, né? Como você acha que o Fernandinho lá de trás olharia pra você agora? Isso é pedrada, hein? Essa aí. Conclui essa primeira. Essa tinha que ser a última, né? Não, essa aqui, não, vai nessa primeira, por favor. Desculpa mano, aí. Não sei falar do Fernandinho, não. Não sei não, mano. Como não. Não, tem que saber, patrão. Não sei, porque... cara, eu não sei. Eu fico lembrando... Tem uma imagem que é muito forte que eu fico lembrando quando eu e minhas irmãs ficávamos na janela vendo o tempo passar por volta assim das 19 horas. 19, 20 horas pensando nas possibilidades que a gente teria na vida quanto adulto, né? Será que a gente ia ter uma chance de ter uma vida legal? Será que a gente ia poder ter uma casa? Será que... tirando aquela casa que a gente estava, aquele apartamentinho. Como é que seria a nossa vida de adulto, né? Será que a gente ia ter uma companheira, um companheiro? Cara, eu acho que... Eu nunca consigo... Como eu falei, eu sou um soldado, né? Eu não consigo entender que eu tô vencendo e eu venci. Não consigo, assim. Quando eu tiro a foto, eu falo que tá bem melhor. Mas eu não sei a hora de parar disso. Eu não sei, porque eu não... a qualquer momento parece que vai ser revogado tudo, sabe? Eu ainda tenho essa insegurança. Então, eu não sei, assim. Eu sei que o Fernandinho teria muito orgulho, assim, tipo... Falaria, caraca, como é que você chegou até aí? Acho que é isso. Acho que ele falou, nossa, como é que... Agora, o meu olhar pra ele, mano, que é o que mais me atravessa, assim, sabe? Tipo, pensar assim, porra, mano, pô, espera um pouquinho aí, mano, que daqui a pouco as paradas vão melhorar pra tu, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu quando olho pra ele, eu falo, pô, tu teve sorte pra caramba também, né, cara? Mesmo aí na merda. Porque eu podia estar numa condição muito pior ainda, ele, o Fernandinho, né? Mas ele conseguiu, de alguma forma, romper com esse ciclo, assim, de miséria, sabe? De pobreza. Cara, acho que o Fernandinho ia ficar feliz, mais feliz, e eu ia olhar pra ele e ia falar assim que ia ficar bem, né? Como outras pessoas já falaram pra mim na época, né? Uhum. Outras pessoas falaram pra mim que eu ia estar num lugar melhor. E de fato aconteceu, né? E outras pessoas falaram que eu ia estar num lugar pior também. Mas isso é foda. É isso. E a última é... Óbvio que você sabe que você é referência pra gente, mas agora você tá numa posição que é diretor do Mucabe e você é o primeiro diretor cria do território. Então, provavelmente, daqui a uns 20, 30 anos, quando tiver a coroa sentado com nós na rua tomando um gelo, a rapaziada vai passar com seus filhos e vão falar, ó, esse aí é criado do território e chegou nesse lugar, mostrando o trabalho, com estudo. Então tem que se espelhar nele. Como você se sente vendo isso daqui a algum tempo?
Pô, eu tenho maior medo de ser uma influência negativa, né? Sempre tive, porque quando eu era criança, faltavam influências positivas do meu lado, assim. Ou até tinha a maioria, mas que eu não conseguia enxergar o trabalhador... Eu não conseguia enxergar o trabalhador honesto quanto influência positiva, porque ele era muito banal, assim. Quando a gente é criança, a gente acha que quer ver um super-herói de capa, né? E não tinha perto de mim, e não tinha ninguém também pra falar assim, ó, aquilo ali é o máximo, tá? O cara que tá fazendo aquela casa ali, ó, aquele pedreiro ali, ó, pô, fazer casa é uma responsabilidade, cara. Porque, pô, qualquer coisa que aconteça ali, quando chove, acontece alguma coisa, essa pessoa que resolve o problema. Então, eu sempre tive essa coisa, né, de pensar isso. Cara, eu quanto diretor do Mucabe, né, enquanto esse status hoje, fico pensando que tem alguns desafios também, porque é esse desafio do externo me conhecer, né? O território sabe quem eu sou, os mais antigos, as crianças, mas hoje, quanto diretor, o mundo não sabe quem sou eu, assim, né? Eu costumo dizer que esse é o meu próximo desafio, meu grande desafio hoje, mas o maior desafio para mim foi poder ter a bênção dos mais velhos do meu território, que isso eu tive, graças a Deus, né? Da minha família, dos moradores antigos. Tomou um puxão de orelha da Dona Lourdes. Dona Mercedes. Dona Mercedes. Dona Mercedes me deu um puxão de orelha de leve, ela gosta de mim. Eu não vou lá! Eu não cruzei lá! Se Você tem que vir aqui! Se você não viesse, eu não ia lá. Que Mas isso, mas é assim que funciona. Ela tá certa, assim, é uma guardiã da história, de uma parte da história do nosso território. E, cara, e aí eu tava pra ir lá e outros há muito tempo, só que tô entrando nesse turbilhão de agenda. Eu nunca tive agenda na vida. As Assim, primeiras 2 semanas a gente teve que ir no trabalho pra ver ele. Em casa tava impossível. E aí, assim, né? Por mais que seja um espaço de pessoas pretas e uma gestão anterior também de uma mulher preta, a gente ainda é um preto ali e essa sensação da revogação, cara, ela é clara, assim, nítida, assim. Então você tem que entregar, mano. Então, vocês me conhecem como trabalho, sabe que eu vou entregar, né? E aí esse é um ponto. Então eu queria voltar nesse ponto, porque ser reconhecido pelo morador, quanto... Uma vez eu vi uma moça cutucando um garotinho, né? Me apontando assim, lá na Pedra Lisa. Isso é impagável, né? Tu viu uma criança, tipo, o olhar dela de sentir... Tio, você não é do... né? Eu lembro que o menino me chamava de negão do Etcefa, velho. Uns anos atrás, assim, pô, tu não é o negão do Etcefa, velho? Eu sou filho, tudo bem? Pô, tudo, não sei o que. Aí vai me contar uma história. Isso é maneiro. É ser reconhecido como uma pessoa que está contribuindo de alguma forma, sabe? E ver a criança te olhar, esperar um movimento teu, né? E tu não é nem artista, tá ligado? Tu só é um morador ali que tá fazendo uma parada, assim. Isso é maneiro. É legal, é gratificante pra caramba, mas mais gratificante é trazer dignidade pra todo mundo, pra mim, que tô dentro da parada também. Sim. Pô, poder olhar depois pro Luiz, né? E ver que, caraca, tu tá fazendo um bom trabalho, pro Jordan também, pro Cauã, pro Juan também. Enfim, acho que é isso, né? Eu respondi? Respondeu. Foi bem. Você tem alguma pergunta? Não, né? Finalizou. Não, Foi? Fui. Agradecer a tua presença. Encerrar, ele encerra, pô. Tá, parceiro, olha aí, já sabe que tem 5 minutinhos aí, manda um abraço pra todo mundo. Beijo, suas redes sociais. Beijo, e o que você amor. espera. Obrigado, Adriana, minha parceira, minha confidente aí. Minha mãe, minhas irmãs também. Minha rede social qual é a rede social do Mucabe? @MucabeRi, segue lá o Mucabe. @Fernando_Zulu, me segue lá, me dá essa moral lá, tem pouquíssimos seguidores. Segue o Fala Tu Cria também, @Fala Tu Cria original, né? Oficial. Oficial, paizão. Original. Oficial.
E é isso, muito Alô, feliz de estar Ed. aqui, pô, um pouco desconfortável, porque eu gosto de entrevistar. Gostou não? Ficou Mas é isso. sentindo friozinho na barriga aí? Desse lado? É, pô, tirou lágrima minha, né, cara? Pô, eu não choro nem do lado de lá, eu choro do lado de cá. Pô, quando fala da minha infância, tu, pô, me pega de um jeito que eu tenho que curar isso na terapia, né? Mas me pega de um jeito que não dá pra explicar, mano. É brabo. É isso, obrigado, Mas, tá? Vocês valeu, tamo junto, meu diretor. Obrigadão. Naquele Obrigado, meu speak. patrão. Valeu, Bebeto. Valeu, Romário. Olha lá, pessoal, olha de outro nome, né? Valeu, Djalminha. Romário é muito pesado pra ele, né? E ela, não. O cara é craque. Caraca. Craque. Que silêncio constrangedor foi esse? Eu não entendi. Eu sou convidado. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por acompanhar mais um episódio. Voltamos de novo. Vamos continuar, vamos fomentar mais, a gente promete. Segue a gente aí em todas as redes sociais. E eu esqueci o nome do meu arroba, mano. Ih, caralho. É Matheus Correia. É Matheus Correia com 2 U. Não, é Matheus Correia com 2 U e um ponto no meio. Valeu, rapaziada. Segue aí, Fala do Que Oficial. No Instagram. Tem TikTok. Ah, todas as redes TikTok, sociais, gente. Pelo amor de Kawaii, Deus. Entendeu? GTX, Segue aí, Marcos Lourenço. underline. Entendeu? Tamo junto. É isso, gente. Fé. Tamo junto. Obrigadão aí, meu patrão, novamente. Valeu, tamo junto.